E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, tudo bom? Como vocês estão? E aí? Bora, bora, bora. Hoje, terça-feira, né? Depois do feriadão aí, espero que vocês estejam bem, realmente no apetite para poder fazer aí nos próximos 9 dias, né? Que nós temos de encerramento de mês, os 9 dias da maluquice, né? Realmente colocar muita energia, muito foco e a gente puxar um final de mês aí alucinante, principalmente com as nossas grandes ofertas de Black Friday, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat Amizade do Amor. Então, muito bom dia, o Carlão, a Cris também, Dr. Médici, Nádia, a Rê tá aqui também, Marcão, a Rose, a Mi. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos, tá? Bom, essa semana, uma semana que eu acredito, né, que pode ser uma semana muito importante para todos nós, né? Afinal de contas, aqui, principalmente no Let's Hive, a gente está falando sobre produtividade, né? Sobre como de verdade você atingir o máximo do resultado. Não digo fazendo o mínimo, mas na máxima economia de tempo, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Ser altamente eficaz num curto espaço de tempo, né? Afinal de contas, a gente sabe, né? A vida é corrida, a vida é uma maluquice, todos nós temos inúmeras responsabilidades, temos afazeres, temos deveres, e só que isso dentro do marketing de relacionamento é um grande problema, tá? Eu falo isso porque são anos aí trabalhando com essa ferramenta e muitas pessoas, infelizmente, né, elas ficam refém das situações específicas que elas estão vivendo para poder imprimir um ritmo de trabalho, uma velocidade de trabalho. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que, né, nunca nós estaremos no melhor momento. A utopia, né, de viver o melhor momento, de viver o momento certo, de aquela situação de perfeição para execução, ela é uma conversa, né? Ela é uma história muito semelhante aos contos de fada, né? Então, assim, se a gente fica dependendo disso para poder atuar, a gente está lascado, né? Então, entender sobre produtividade, mas mais do que isso, né, ensinar o seu time a ser produtivo, né, trazer a clareza da oportunidade e da produtividade para as pessoas é fundamental. Então, é um pouco disso, né, que está sendo o debate nosso essa semana. A gente está conversando de uma maneira muito intensa. Então, para quem está conectado aqui hoje e perdeu o dia de ontem, depois assiste a gravação, porque vai valer a pena. Faz todo sentido, né? Tá tudo muito amarrado. E hoje a gente vai ter uma continuação do dia de ontem, tá? Para que você possa ter ainda mais clareza e visão para aprender sobre produtividade e depois também poder estender isso para o teu time, para o teu grupo, ensinando o pessoal a fazer isso também, tá? Bom, vamos lá. Chat Amizade do Amor, deixo disponíveis para vocês, tá? Para vocês poderem colocar as dúvidas de vocês, para que a gente possa debater algum tema que seja uma dúvida aí, principalmente no momento tão importante de fechamento aí, de 9 dias para acabar o mês. Então coloca aí no chat Amizade do Amor a dúvida que você tiver e a gente vai conversar hoje aqui, então, na nossa sequência da produtividade, tá? Bom, primeiro ponto. Ontem a gente terminou o nosso dia, o nosso bate-papo, falando sobre Pareto, né? O tal do 80-20. E Pareto rege a nossa vida, né? As 20% de atitudes e de ações que geram 80% dos resultados, tá? E hoje, talvez, cara, o maior motivo aqui do nosso dia, do nosso trabalho aqui junto hoje pela manhã, é entender um pouco do que seriam esses 20% na nossa profissão, tá? Então, ter ali uma clareza do quais são os 20% que, no nosso ponto de vista, hoje, para um networker, né, no meu ponto de vista, é, é, é o inegociável, tá? De ações diárias, de atitudes diárias que você tem que se organizar para poder estar promovendo, para poder estar desenvolvendo, para que você possa crescer, tá? Então, a gente vai focar muito sobre isso, tá? E uma das coisas que faz, que nos leva a pensar, né, qual seria esses 20%, sem dúvida nenhuma, refletir o nosso futuro baseado em ações presentes. Então, o que hoje,
dentro da nossa estrutura de trabalho nos traria o futuro, porém é algo inegociável no presente, tá? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com recrutamento, perfeito? Se não é recrutamento de afiliados, recrutamento de especialistas, é recrutamento de clientes. Quer queira ou quer não, estamos dentro da atmosfera recrutamento, perfeito? E no meu ponto de vista, quando a gente para analisar, né, as nossas atitudes e ações dentro do agir do nosso playbook, a gente tem algumas ações e atitudes que são topo de funil, que no meu ponto de vista elas são inegociáveis e é onde você deve investir o máximo da tua energia e do teu tempo diariamente, que são as ações topo de funil. Eu já vou explicar para vocês, eu já vou aqui mostrar para vocês, mas isso pode ter certeza, é estar no caminho certo, né? E quando a gente pensa em estar no caminho certo, existem algumas perguntas, né, que nós podemos fazer para nós mesmos para identificar, né, quais são essas atitudes ou ações que não podem ser procrastinadas, elas têm que ser realizadas prontamente, e para que a gente possa ter clareza de quais elas são. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, né, e aí eu quero que você tome nota ou aprenda um pouco desses trejeitos. Então, a primeira pergunta que a gente faz para definir uma prioridade de ação é: quais das minhas atividades trarão os melhores resultados? Então, quando eu olho para as minhas atividades básicas, quais delas hoje trariam para vocês, para todos nós, os melhores resultados, né? Então eu estou aqui, né, com basicamente o nosso funil, tá? Ele não está em formato de funil, mas basicamente esse é o trabalho, né? É um funil. Isso olhando tanto para uma carreira de afiliado, para você que está aqui minimamente para vender, quer fazer esse trabalho, quer realizar ali, conquistar sua liberdade financeira, quer ter uma renda passiva oriunda de vendas, ou se não, para você que está aqui buscando expandir, né, sua rede de afiliados e sua rede de especialistas. A pergunta é: qual dessas atividades trarão os melhores resultados? Tá? Segunda pergunta, né? O que eu posso realizar com qualidade que irá fazer uma grande diferença? Tá? Então, uma das coisas, né, que eu tenho, né, de resposta, né? O que só eu posso fazer com qualidade que fará com que o meu negócio tenha uma grande diferença. Por que que eu uso, né, essa expressão só eu? Porque o nosso negócio, ele chega até um determinado ponto que você não tem controle mais da situação. Eu acredito que todos concordam comigo. A partir do momento que eu faço a minha apresentação, na minha visão, eu não tenho mais o controle da situação. Eu tenho ali uma negociação. E uma negociação, ela envolve duas partes. Ela não é somente mais sobre mim, ela é sobre duas partes. Tá? Então, quando a gente faz essa segunda pergunta, a gente tem que ter clareza, né, o que só eu posso fazer dentro dessa estrutura que vai me trazer os melhores resultados. E a terceira pergunta é: neste momento, de que forma posso usar meu tempo de maneira mais útil? Ou seja, em outras palavras, qual é a tarefa mais importante que eu preciso encarar agora? Tá? Então, já que a gente está falando sobre produtividade, já que todos vocês que passaram aqui, né, por todo o playbook, vocês têm a clareza de um funil, e eu solto aqui basicamente essas três perguntas, para mim, que estou há anos trabalhando com essa ferramenta, fica muito claro e evidente que muito do que está ao meu controle e muito do que se trata as tarefas mais importantes, que são inegociáveis para a carreira de um networker, elas estão no topo do funil.
E o topo do funil consiste no quê? Consiste em você fazer uma lista que não consta aqui, né, dentro do nosso funil especificamente, né, tá aqui, ó, prospecção, que é a tarefa mãe de tudo. Então a prospecção, a abordagem e a apresentação, para mim, Thiago Canina, são as 3 ações básicas, fundamentais, inegociáveis, que estão diretamente ligadas ao teu controle, que dependem única e exclusivamente de você e que você não pode negligenciar e procrastinar. Por que que eu falo isso para vocês, né, pessoal? Porque existe uma frase, né, que ela representa a lei da eficiência forçada, tá? E o que que essa frase ela diz? Ela diz que nunca há tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o que há de mais importante. Então, realmente, é difícil, né, a gente encontrar, às vezes, muito tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o que há de mais importante. E hoje, olhando para a carreira de um networker, as etapas, sem sombra de dúvidas, mais importantes da carreira de qualquer um de nós aqui hoje são a prospecção, a abordagem e a apresentação. Então, como nós somos seres procrastinadores, né? Como nós somos seres que naturalmente deixam coisas para depois, isso vai acontecer, tá? Isso tá na nossa essência, isso tá no nosso DNA. Não vai dar para você ser uma pessoa, né, que não procrastina nada, que não deixa as coisas para depois, porque isso faz parte da gente. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é procrastinar o que realmente pode ser procrastinado. É deixar para depois, né, o que pode realmente ser deixado para depois. Então você tem que tomar muito cuidado, porque, cara, isso é um problema. Infelizmente, algumas pessoas, elas realmente elas pecam, né? Porque elas acabam que tudo, ou na maioria dos casos, elas procrastinam o que é errado procrastinar. Elas deixam para depois o que teoricamente não poderia ser deixado para depois. E isso, pessoal, realmente é um baita de um tiro no pé. Existem coisas que não podem ser negociadas, existem coisas que têm que ser levadas a ferro e fogo. E para um networker, essas 3 etapas de boca de funil, elas são as etapas principais. Principalmente porque envolve a nossa energia. E quando nós estamos no flow da execução, então quando a gente está com a mão na massa executando aquilo que tem que ser executado, a gente se recarrega, a gente se abastece, a gente aumenta a nossa crença, a gente aumenta o nosso foco, a gente aumenta a nossa produtividade, tá? Então, encontramos aqui, juntos, Pareto, perfeito? Encontramos juntos Pareto. Então, Pareto, para nós aqui, como líderes, como pessoas que querem construir um negócio, sem sombra de dúvidas, quando a gente olha para o nosso funil, é prospectar, abordar e apresentar. Perfeito? E agora vamos lá, né? Porque mesmo dentro dessas três tarefas, existem prioridades. Então eu olho, né, para prospecção, abordagem e apresentação. Dentro dessas 3 tarefas que hoje são Pareto para a nossa profissão, então se você quer crescer, você não pode negociar essas 3 tarefas. Essas 3 tarefas, elas têm que fazer parte da sua rotina, do teu cotidiano, diariamente, incessantemente, pelo tempo que for necessário. Ponto final. Dentro dessas 3 ações, existem também prioridades, podemos chamar, né, de A, B e C. No meu ponto de vista, quando a gente para analisar friamente, né, prospecção, abordagem e apresentação, eu, Thiago, enxergo como abordagem ser a tarefa prioridade A. Prioridade A. A abordagem é prioridade A.
Todas as pessoas que criam uma rotina de abordagem dentro do nosso negócio, uma disciplina de abordagem dentro do nosso negócio, são pessoas que têm resultados fora da curva, ponto final. São pessoas que vendem mais e são pessoas que recrutam mais, é fato. Aquelas pessoas que estão constantemente abordando pessoas. Até porque, né, a habilidade da abordagem, você aprender a abordar é fundamental. E você aprender qualquer coisa, né, vai exigir de você experiência. E a experiência, ela só vai acontecer mediante a você se jogar ao processo. Se você não se joga ao processo, você não ganha experiência. Não ganhando experiência, você não melhora os seus resultados. Essa é a ideia. Então, abordar, no meu ponto de vista, se torna a atividade suprassumo do networker. Abordar, ela tem que ser aquela atividade que quando você acorda, ela é a primeira coisa que vem na tua cabeça. E uma das dicas mais importantes de produtividade é mate o que é maior primeiro. O que eu quero dizer com isso, né? Se você religiosamente criar o hábito de todo dia, após o nosso Let's Hive, já começar a sua rotina de abordagens, você vai transformar drasticamente o resultado desse negócio na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Terminou a nossa conexão, já começa a sua rotina de abordagem. Já começa as conexões e convites. Porque isso vai transformar o teu negócio. Hoje, se você chegar para mim e falar, cara, o que é mais importante dentro do meu negócio, sem sombra de dúvidas, é abordar. Só que ter a importância nota A é uma faca de dois gumes, porque infelizmente algumas pessoas elas usam dessa importância para ser a primeira coisa a procrastinar. Então o que eu quero dizer com isso? Já que a abordagem, por exemplo, é o passo mais importante, talvez um dos mais desafiadores, né, um dos mais que nos tira da zona de conforto, maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas procrastinam a abordagem. E aí a gente encontra a lógica no caos, né? Procrastinar a abordagem leva você a não ter sucesso. Não ter sucesso leva você à desistência. E tudo começa, percebam, porque você procrastina, você deixa para depois a etapa mais importante do teu negócio, que é a etapa da abordagem. Agora imagina você inverter, você quebrar esse ciclo. Algo que você sempre deixa para depois, na verdade você levar isso como prioridade e ser a primeira tarefa a fazer. Quando você traz algo que é prioridade, quando que é mais importante para ser a primeira tarefa a ser feita e você executa essa tarefa, sabe o que acontece? Você se empodera. Coloca no chat para mim, quem aqui, por exemplo, né, já esteve numa situação, porque a gente tem pessoas que são um pouco mais velhas de casa, natural. Quem aqui já esteve numa situação que sabia que precisava abordar, perfeito? Simplesmente tomou a decisão de fazer, o fez, e assim que o fez, se sentiu muito mais empoderado para executar as outras atividades. Olha lá, a Duda colocou aqui, eu, ontem, por exemplo, que eu vi até que a Duda, né, teve uma nova cliente aí. Então, olha só, né, como a gente consegue enxergar, né, e quer queira ou quer não, né, galera, a nossa cabeça, ela é uma fonte de energia esgotável, né, ela não é uma fonte de energia inesgotável. A gente vive num ambiente, né, a gente tem condições e situações na nossa vida que a gente não tem a abundância de energia inesgotável, a gente tem a nossa energia, que é uma energia finita. E nós, seres humanos, a gente tende a procrastinar as coisas e não tem nada de errado em você procrastinar as coisas, sabe? Porque nós somos seres humanos, a gente não pode tentar querer ser robô. Mas é impressionante o quanto que muda a nossa fisiologia quando a gente percebe que,
Cara, existem coisas que não são negociáveis e a gente simplesmente aplica a energia no lugar correto. O seu negócio, ele pode completamente ser transformado. Porque hoje o reflexo de muitas das reclamações que talvez você possa ter em relação ao seu crescimento, de não ter, né, de não conseguir obter clientes e não conseguir obter afiliados especialistas, porque existe um consenso, tá? Então, por exemplo, ontem estávamos numa reunião de heads e o consenso entre nós está muito fácil recrutar. Ponto final. É um consenso, perfeito? Então, recrutar um afiliado, recrutar um especialista, encontrar um cliente, está muito fácil. Ponto final. Existe um consenso. Todos nós olhamos um para a cara dos outros e falamos assim: está fácil. Eu vou dar um exemplo para você, né? Se eu perguntar aqui para Keila, Keila, está difícil fazer a venda dos produtos da Hive? A Keila vai falar: não está, Thiago. Se eu chamar aqui a Perla, ela vai falar assim: não está. Se eu chamar a Lari, ela vai dar risada na nossa cara. O que eu quero dizer com isso? Então, o que faz, né, algumas pessoas estarem diante de uma facilidade extrema e outras pessoas estarem diante de uma dificuldade extrema? Perfeito? O que faz? O que dá esse balanço? Tem que ter uma resposta, tem que ter uma lógica, porque tudo fundamenta em lógica. A gente não está falando de um negócio de mágica, nós estamos falando de um negócio de lógica. Então, o que a gente chega à conclusão? Que, na verdade, o gargalo, o desafio, a dificuldade que talvez você esteja enfrentando está num ponto que você provavelmente está procrastinando, que é a abordagem, que é expor, que é falar que existe. Porque quem está falando que existe, quem está expondo, quem está apresentando, está tendo resultado. Ponto final. Voa lá. Talvez até agora você precisou passar por um processo para hoje estar conectado no Let's Hive e essas palavras fazerem sentido para você. E tá tudo bem. Até porque a gente não está em nenhuma corrida de 100 metros, a gente está aqui numa maratona, numa ultramaratona, digamos assim. E o marketing de rede é uma coisa tão abençoada que nos permite todo dia tomar a decisão de fazer de maneira profissional o negócio, de parar de ser amador, de verdadeiramente ser profissional. E quando a gente olha para o profissionalismo dentro da nossa carreira, cara, nada mais lindo do que você enxergar com clareza aquilo que você não pode procrastinar. E o que você não pode procrastinar é a exposição, a abordagem. Então, isso, na sua lista de afazeres, tem que ser a prioridade número 1. E o que eu quero que você sinta? Eu quero que você se surpreenda em executar a prioridade número 1 e ver que quando você executa a prioridade número 1, que é a prioridade da prosperidade, né? A tua vida, o teu negócio, ele vai ser próspero mediante a sua abordagem, mediante a exposição. Então, quando eu executo o passo número 1 rumo à prosperidade, eu me encho de combustível, eu me encho de energia, eu me encho de crença, o que é algo tão fundamental dentro do nosso negócio. E é um ciclo natural, né? E a gente vê isso muito acontecer. Quando as pessoas elas param de abordar, elas param de expor, é natural. Ela entra num vale de negatividade, e esse vale de negatividade, ele sempre será, né, a isca perfeita para a tua desistência, para roubar o teu sonho, para roubar a tua crença. Ponto final. O que você precisa aprender? A enxergar isso de uma maneira um pouco mais fria, menos emotiva. E uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês, pessoal, no quesito abordagem barra exposição, digamos assim, né? Cara, você pode levar isso de uma maneira leve.
Hoje, para mim, fazer 5 a 10 abordagens por dia é algo extremamente plausível, possível e você tem que ter como meta. E para fazer 5 a 10 exposições e abordagem por dia, de coração, tá? Você não precisa mais do que meia hora no teu dia. Você não precisa. E você pode, de uma certa maneira, trabalhar em blocos, né? Você pode fazer um bloco de 15 minutos, um outro bloco de 15 minutos, outro bloco de 15 minutos, e ter até 45 minutos para poder focar nesse tipo de atividade. Até porque a gente tem um sistema que trabalha ao nosso favor, né? Porque a apresentação em si, eu sempre vou orientar você começar a apresentar, você começar a fazer a apresentação. Mas se minimamente hoje você não tem tempo algum para apresentar, nenhum mesmo, você tem pelo menos o nosso sistema para se apoiar. Ontem teve Hive Accelerator, amanhã tem o nosso programa de afiliados, tem o Poder da Saúde 360 aos sábados para você conectar seus clientes. Já aconteceram algumas apresentações que você pode utilizar uma ferramenta, que é uma apresentação que tenha ficado gravada. Então, assim, na minha visão, hoje, o que tem que ser 100% do teu foco de trabalho e tentar buscar, né, da forma que você melhor vai se adaptar? A abordagem, a exposição. Então você consegue muito bem em blocos, né, de 15 minutos, 10 minutos, 3 ou 4 blocos por dia, você matar isso e mudar drasticamente o rumo do teu negócio. A nossa estrutura, né, que a gente tanto comentou, a nossa organização, principalmente no trabalho desse mês de Black Friday, gente, vocês não têm noção. Tem algumas pessoas que não começaram a contatar os clientes antigos ainda, coisa que a gente já veio falando desde o começo do mês, né? Tem muita gente que vai colher frutos incríveis nesses próximos 9 dias. Por que isso vai acontecer? Porque os seres humanos, eles deixam tudo para em cima da hora mesmo. É natural, principalmente o brasileiro. Mas de um trabalho do mês. Você pode hoje, faltando 9 dias para o mês acabar, tomar a decisão de abordar todos os seus clientes que um dia já compraram produto de você. Temos 9 dias. Fazer uma abordagem inicial hoje, fazer um fechamento propriamente dito, né, de uma compra, de uma filiação, né, de um recrutamento na próxima segunda-feira, é super plausível. Mas não deixe tudo para a última hora. Não procrastine aquilo dentro do teu negócio que é hoje o que há de mais importante, que é abordar. Então a gente encontra Pareto, percebam. Então, o Pareto para o nosso negócio, os 20% que são inegociáveis, né? Os 20% que você não pode procrastinar, está muito claro. É você caprichar na sua prospecção, na sua abordagem, na sua apresentação. Se você executar essas 3 ações de maneira religiosa, constante, diária, buscando evoluir, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar drasticamente o teu resultado dentro da Hive, a vida da tua família e de futuras gerações no longo prazo. Porque essas são as atividades mais importantes da nossa profissão, ponto. Só que o dever de casa, ele não para por aqui, né? A gente está falando de produtividade pessoal, check. Então a gente conversou sobre habilidades de produtividade pessoal, check. Existem outras análises a se fazer, porque o nosso negócio, ele não é só sobre a gente, o nosso negócio é sobre liderança, é sobre conduzir um grupo. Então, o que você precisa fazer? Essas mesmas 3 perguntas que eu te ensinei, você tem que fazê-las numa visão de liderança. Por exemplo, hoje, o que para o teu grupo é indispensável e que só você pode fazer para poder ajudá-los e que hoje teria um resultado mais rápido num curto prazo. Então você vai precisar encontrar qual que é o Pareto da tua liderança. Você vai perceber que coisas, por exemplo, né, conexão pessoal, como, por exemplo, eventos, né, promoção de eventos, principalmente da convenção, é Pareto. Porque a pessoa ir na convenção não está sob o seu controle, mas você promover a convenção, sim. Você, de uma maneira realmente profissional, usar teu tempo,
para você poder contornar qualquer tipo de objeção, trazer a clareza da importância, mostrar para a pessoa o quanto que pode ser diferencial para a carreira dela, uma decisão de estar, por exemplo, na nossa convenção, a primeira da nossa história, é algo que está ao teu controle de extrema importância para você. Às vezes você pegar e replicar, né, os treinamentos, os playbooks, ensinar as pessoas, eu posso ter certeza, né? Se eu invisto tanto tempo aqui orientando vocês, treinando vocês, capacitando vocês, pode ter certeza que isso é Pareto. Agora a pergunta é, você transforma isso em Pareto para o teu time? Você está passando esse nível de treinamento? Você está passando informações para o teu grupo? Você está assumindo a responsabilidade de aprender, executar e depois compartilhar suas experiências e os seus ensinamentos para o teu grupo? Se você está, parabéns, você está no caminho certo, continue. Agora, se você não está, liga o radar. Então, identifica as coisas e os pequenos detalhes para também você aproveitar a sua velocidade e possibilidade de crescimento de escala e ter clareza daquilo que você tem que fazer para alcançar os melhores resultados. Beleza? Tá? Então, somos seres procrastinadores. Isso, gente, é inevitável. Agora, o que você precisa aprender? A procrastinar coisas que não são relevantes. E de produtividade pessoal, as coisas mais relevantes são a abordagem, a prospecção e a apresentação. Isso não se procrastina. Isso se executa diariamente de maneira diligente, buscando melhorar a cada dia. E para com o teu grupo, você precisa ensiná-los e avaliar o que é Pareto dentro da liderança. O que é Pareto para que você possa ajudar o teu time para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que as pessoas possam também começar a ter iniciativa, produtividade e clareza de trabalho, porque isso infelizmente falta para muitos. E a grande esmagadora maioria das pessoas começa num trabalho part-time. E se você não aprende a priorizar algumas coisas num trabalho part-time, às vezes você fica girando em torno do próprio rabo. E isso é muito desafiador, isso drena muita energia e faz com que a gente não cresça. Então traga para as pessoas do seu grupo esse tipo de clareza. O que de verdade elas precisam concentrar as forças e energia delas para que elas possam ter um resultado fora da curva. Beleza? Tá? Ficou claro para todo mundo isso aqui? Então, de verdade, pessoal, muito importante a gente estar alinhado nessas diretrizes, tá bom? Então, bora. A gente está falando aí, cara, de um sprint final até o final do mês. Falamos muito sobre o objetivo principal, sobre planejamento, a gente conversou sobre muitos detalhes essa semana. A ideia é, coloquem em prática, executem o mais rápido possível. E planeje, já comece a estruturar seu tipo de planejamento para que você possa ter, né, um final de novembro incrível, dezembro e 2024 como um todo. A gente não pode, né, começar catando cavaco da qualquer forma. A gente realmente, se você não tratar o teu negócio como um negócio, ele nunca vai te trazer um resultado exemplar. Se você tratar o teu negócio como uma aventura, você vai ter resultado de hobby, né? Hobby geralmente dá mais despesa do que dinheiro. Você precisa tratar o teu negócio como uma carreira. Então esses hacks, essas dicas, é para que você afie teu machado, né? Alinhe a tua carreira para que você possa colher os melhores resultados lá na frente. Beleza? Gente, tamo junto. Excelente dia de produtividade para todos nós. Então aproveita a dica. Terminou aqui, bum, já comece o seu bloco de abordagens. Imediatamente. Já começa seu bloco de abordagens. E aí depois, amanhã, a hora que a gente começar, já coloca no chat qual foi a sua experiência em terminar a conexão e já começar o bloco de abordagem, ou seja, já matar o que é maior, já matar o gigante. Aí eu quero que você compartilhe conosco amanhã como foi isso para você. Você se sentiu mais leve? Você se sentiu mais produtivo? Você se sentiu realmente dando um passo para onde você precisa ir? Então eu espero seu comentário amanhã aqui no chat Amizade do Amor, beleza? Beijo no coração, valeu, tchau, tchau, fui, até amanhã.